22 a 29. Está escrito assim na palavra do Senhor: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Oremos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida e nós, como sempre, necessitamos do teu auxílio, necessitamos do auxílio do Santo Espírito. Nós precisamos do teu auxílio a abrir o nosso coração, a dar-nos compreensão, para que possamos perceber as profundidades da vida eterna que estão expostas nesse texto. Dá-me fidelidade na exposição. Dá-nos, Pai, atenção, dá-nos memória, dá-nos um coração sedento da tua palavra, dá-nos um coração sedento por mudança, dá-nos um coração sedento por santidade. Ajuda-nos nesse momento, que o teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos, no santo e bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós entraremos em mais um discurso do nosso Senhor. Se minha conta não estiver errada, esse é o quarto discurso que Jesus Cristo faz no Evangelho, conforme o relato de João. E vocês sabem, como é de costume, o nosso Senhor, ele faz discursos não curtos, ele faz discursos longos, e ao mesmo tempo que eles são longos, eles são muito profundos. E como sempre, eu tenho um desafio, quando você vai pegar auxílio daqueles que são espertos, dos comentaristas e tudo mais. Tem comentarista que vai dividir esse texto daqui para o final do capítulo. Verso 71, quase. Tem outros que vão dividir no 48. Mas se vocês também conhecem o pastor dessa igreja, ele também não é muito de discursos curtos. Então eu sempre me deparo com o desafio de como quebrar esse texto, de uma forma que nós tenhamos uma série de pregações, em que eu possa trazer para vocês os ensinamentos do texto, para que nós possamos ser edificados, e não apenas fazer uma visão geral, que a gente passe, não com uma lupa, mas às vezes a gente passa com um avião transatlântico lá por cima, passando, vendo só apenas detalhes gerais. Então, mais uma vez, nós entraremos numa série de pregações dentro de um único discurso. Vou quebrar em cenas, em pedaços, conforme os assuntos forem a aparecer. E é óbvio que o meu objetivo aqui é que os irmãos sejam edificados e que eu também seja. E nesse capítulo 6, ele é muito interessante, é um capítulo que eu gosto bastante, e vai ficar evidente para os irmãos, quando chegar no trecho que eu mais gosto do texto, vai ficar evidente, e não é hoje, ainda vai demorar um tanto, provavelmente, talvez um mês, não sei, mas
de novo Jesus está a fazer no capítulo 6 revelações acerca da sua identidade. Ele continua nesse processo de revelação da sua identidade como Messias, como Filho de Deus, como Filho do homem. E ele começa o capítulo 6 fazendo a multiplicação dos pães, porque ele vai revelar-se como o pão da vida. Isso ainda não vai acontecer hoje. Mas então esse capítulo ele é bastante amplo, tem bastante informações e bastante aprendizado para nós aqui. E uma coisa interessante do capítulo 6, que diferente das pregações anteriores, em alguns momentos a gente tinha um salto temporal muito grande. Assim, passado estas coisas, depois de certo tempo, a gente não tinha uma marcação temporal tão detalhada. Agora no capítulo 6 a gente tem. Então a gente começa com a multiplicação dos pães. Na sequência a gente sabe, e aí a pregação passada foi que Jesus despede os discípulos para o barco, para eles navegarem. E na mesma noite a gente tem Jesus a andar por sobre as águas. Então a gente teve na semana, já para depois, antes da retrasada, né? Que eu saí de férias, não sei se os irmãos perceberam, mas eu estava de férias semana passada. Então foram 2 pregações no capítulo 6, e a gente viu, num dia a multiplicação, na noite o andar sobre as águas, e aqui a gente está vendo o pessoal acordar para o pequeno almoço. Então são 3 eventos grandes, num espaço bastante curto de tempo. E se os irmãos já perceberam o padrão do relato de João, em todo o tempo, o evangelista ele está a mostrar-nos a importância da nossa percepção espiritual acerca dos eventos que acontecem nessa terra. Então, desde que começa o testemunho de Jesus, a gente tem lá João Batista testemunhando acerca de Cristo, o ministério de Cristo tem seu início. Jesus começa a fazer vários sinais, que eles, mais do que sinais milagrosos, eles têm significados espirituais. E o mais importante nesses sinais que são feitos, não é o poder demonstrado em si, mas é aquilo que é significado por aquele sinal. Por isso que o nome é sinal. Quando você chega no sinal de alguma coisa, você não chega na coisa propriamente, você chega em algo que aponta para um outro canto. É para isso que serve o sinal. E João o tempo todo está a mostrar para nós de que as pessoas que não foram nascidas do alto, nascidas da água, movidas pelo Espírito, elas não perceberão esses sinais. Então nós vimos Jesus no templo, virando a mesa, fazendo aquele negócio todo, um monte de gente não entendeu o que era. Nicodemos não percebeu o que era. Nicodemos vai e fala assim, parece que o senhor é um profeta enviado de Deus, mas ele não tinha reconhecido Jesus como Messias. Eles viam, alguns deles percebiam que existia algo a mais, mas eles não conseguiam botar o dedo exatamente do que era. Depois a gente vai para João 4, onde tem a mulher samaritana, que ela está preocupada com a interpretação literal da água que ela beberia e nunca mais teria sede. Então, o tempo todo a gente começa a ver, depois você tem lá aquele que eu não gosto tanto, o paralítico ingrato, de João 5, né? Você tem os milagres e muitos deles o povo não percebe o que está por trás. Só que em vários momentos, a gente via João dizer assim, e eles seguiam por conta dos sinais. E eles seguiam por conta dos sinais. E a gente vai ver que nesse texto, nem isso foi a razão deles seguirem. Então, um dos comentaristas diz que, olha, às vezes, uma fé superficial é melhor do que nenhuma fé. E nesse texto, é nenhuma fé que aparece. É a ausência de fé que está presente. Parece um pouco a questão do paralítico, né? E tem um outro que coloca, um comentarista coloca, eu gostei disso, né? Que esse povo foi movido não porque os seus corações estavam cheios, mas sim as barrigas. Parece até campanha eleitoral, né? Eles foram movidos pela barriga. E a gente começa a ficar cada vez mais claro, se não está claro para os irmãos, espero que fique agora, de que a nossa percepção espiritual, a percepção espiritual de uma pessoa, é somente se o Espírito movê-la
que ela será capaz de compreender o que está por trás, que ela será capaz de reconhecer quem Jesus é, e, consequentemente, essa pessoa será capaz de submeter-se a Cristo. É somente se o Espírito mover essa pessoa. E aí hoje, dentro desse texto, o que nós veremos? Nós veremos a obra espiritual que transforma a visão acerca da realidade material. O título ficou muito grande, né? Não é o meu costume fazer títulos grandes, mas a obra espiritual que transforma a visão acerca da realidade material. E aí no verso 22 nós temos, né? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Uma coisa interessante no verso é que a multidão notou. A multidão notou. Se eu fosse da multidão, eu também notaria. Porque eu teria ido dormir pensando como que ele alimentou esse tanto de gente do jeito que aconteceu. Vocês lembram que quando Jesus despede a multidão, a razão de Jesus despedir a multidão é porque a multidão queria proclamá-lo rei. E se a multidão tem esse pensamento no coração, vai ser a primeira coisa que eles vão querer fazer pela manhã de novo. É acordar e pensar, tem ali a solução dos nossos problemas. Não é isso que muitas pessoas buscam nas eleições presidenciais? Solução dos problemas? Alguns te colocam em mais problemas ainda. A solução para os nossos problemas só está em Jesus Cristo, não está em político. Não tem político A ou B. É Jesus Cristo a solução dos problemas humanos. Porque o grande problema da humanidade está no pecado, está na existência do pecado, a presença do pecado, a afetação do pecado. Mas, uma vez que eles queriam, parecendo nos nossos dias, pessoas que seguiam cegamente, estavam atrás de um político que resolvesse o problema deles. Esse verso não traz muita novidade para nós. A hora que você olha esse verso, a gente já sabe que Jesus não tinha embarcado, a gente já sabe que os discípulos tinham embarcado a sós, e a multidão também sabe sobre isso. Apesar de não ficar tão evidente no relato de João, no relato de Marcos, fica bastante claro que Jesus fala para os discípulos irem, enquanto ele despedia a multidão. Então, inclusive, é bastante possível que a multidão tenha visto Jesus subir para o monte para orar. Contexto é importante, a gente lembrar dos detalhes é importante. Então, eles sabem que os discípulos entraram no barco e foram para outro canto. E quando a gente vai para o verso 23, o texto diz: entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Aqui, a gente não sabe qual é a razão da chegada desses outros barcos. A gente sabe que João relata isso. Fala, outros barcos chegaram. Alguns dos comentaristas vão especular, e aí aqui para mim assim, é bastante especulação, de que a razão desses barcos chegarem foi por conta da tempestade. Então a tempestade tremenda trouxe barcos de outros portos para a região próxima onde o milagre tinha acontecido. E um dos grandes privilégios que eu tenho como pastor é, na média, porque primeiro é minha responsabilidade, é minha obrigação, na média eu tenho mais tempo para me debruçar sobre o texto do que os irmãos. Certo? Mas ainda assim, constantemente, frequentemente eu sou humilhado pela maneira como a palavra é profunda e a forma como eu pouco medito nela. Então, muitas vezes eu sou tomado pela correria de simplesmente eu preciso preparar um estudo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer minha vida devocional, daqui a pouco tem reunião, daqui a pouco tem que correr. E muitas vezes nessa correria eu entro num modo automático e parece que eu paro de ver as coisas na palavra. Tem dia que eu tenho que falar para Deus, falar assim, Senhor, parece que faz tempo que eu não te ouço através da palavra.
não é a voz audível, mas é a palavra que vem e coloca confronto no meu coração. E esse verso 23, se você for honesto consigo, e você ler esse texto novamente, você vai achar, assim como eu, que ele não tem muita profundidade teológica, que ele não tem muita coisa para acrescentar para nós. É nessas horas que cada vez mais aumenta a minha apreciação por um irmão nosso chamado João Calvino. João Calvino, a comentar esse texto, e aqui uma breve observação aqui para os irmãos. Uma das coisas que é meio chata, meio triste na história da nossa fé, é que o calvinismo ficou maioritariamente conhecido por conta da doutrina da predestinação. A doutrina bíblica está lá, não tem como você negar, está no texto. Mas, quando a gente vai olhar para os escritos de Calvino, Calvino escreve muito mais sobre oração do que ele escreve sobre predestinação. Normalmente as pessoas acham que o calvinista ele é quase um ímpio. Outro dia eu vi alguns posts na internet de que o calvinismo é a doutrina de Satanás. Isso que dá não ler a sua Bíblia. Mas eu creio que o calvinismo ficou mal conhecido, teve uma má fama, primeiro por conta dos seus seguidores, não por conta da doutrina. Aí a gente tem culpa nisso. E uma outra parte é por desconhecimento daqueles que nos criticam, que talvez não saibam ler a Bíblia, também não sabem ler o que Calvino escreveu. Mas Calvino escreve muito mais sobre oração do que ele escreve sobre predestinação. Isso está presente nas Institutas, na sua maior obra. E aqui, de novo, se a gente fosse seguir o calvinismo, que eu entendo que é a melhor interpretação bíblica que existe, a melhor estrutura de se interpretar as Sagradas Escrituras, a gente teria uma vida muito mais piedosa se a gente seguisse aquilo que é ensinado. Então, parte do problema da fama do calvinismo é minha e sua. Que a gente vive uma vida meia boca, a gente vive uma vida baixa velocidade com Deus. Mas Calvino não era assim, e eu acho que até por isso que ele morreu cedo. Deus parece tomar os mais santos para si mais cedo, Parece que ele tem esse costume. Aí é nessa hora que eu começo a me preocupar, porque eu quero morrer cedo, mas desse jeito eu acho que eu vou viver muito. Mas vamos voltar aqui para o comentário que ele faz acerca desse verso, porque eu acho que Calvino ele capta uma profundidade desse verso que a gente passa batido, e ele faz uma aplicação muito pastoral. As palavras de Calvino, abre aspas, Quando João menciona de novo que Cristo deu graças, não é uma reiteração supérflua. João não está repetindo à toa. Pois uma intenção é dizer que Cristo conseguiu, por meio da oração, que poucos pães fossem suficientes para alimentar tantas pessoas. E visto, aí vem, até agora ele fez a exposição teológica, agora vem a pancada de Calvino. E visto que somos indiferentes e indolentes em orar, ele nos transmite a mesma coisa pela segunda vez. Então esse fato de ser citado que Jesus partiu o pão, não é apenas para marcar uma localização geográfica, mas é para lembrar os leitores de que aquilo que aconteceu através de uma oração de Jesus Cristo. Que Deus, na sua soberania, estabeleceu que através da oração de Cristo, os pães e os peixes fossem multiplicados. E ele fala, veja, João tem que repetir de novo, porque eu e você, nós somos muito tardos a orar. E agora eu quero, mais uma daquelas minhas reflexões, eu quero que você pense acerca desse aspecto na sua rotina. Eu quero que você pense sobre a sua vida. Eu estou falando porque eu já pensei sobre a minha, tá? Eu não estou aqui como acusador, isso é coisa do inimigo, Eu quero que você pense na sua vida, se você não é indiferente e indolente acerca da oração. Pensa nos acontecimentos, nas circunstâncias, nos eventos que têm tirado a paz do seu coração. Pense, por exemplo, nas suas finanças pessoais, se você pode estar desempregado,
Pense, por exemplo, em filhos ou parentes que não são cristãos. Pense na sua saúde, se você tem alguma enfermidade crônica. Pense naquilo que tem incomodado o seu coração. E agora, eu quero que você pense o quanto você tem levado isso a Deus em oração. E aqui, eu creio que se nós agíssemos de acordo com as Escrituras, com certeza nós oraríamos mais do que nós murmuraríamos. Ou nós oraríamos mais do que nós já murmuramos. Nós oraríamos mais do que nós partilharíamos os nossos problemas com outras pessoas. E aqui eu quero que você não me entenda mal. Não existe problema em eu partilhar o meu problema, as minhas dificuldades, os meus pecados, as minhas angústias com irmãos na fé. Zero problema nisso. Eu até acredito que nós precisamos fazer isso, para que a gente desenvolva um relacionamento saudável, baseado na graça, onde um irmão ajuda o outro. Eu acredito que nós precisamos fazer isso. Mas eu quero saber se toda vez que você partilha um problema com o irmão seu, é com essa postura do coração que você vai, é com essa motivação, ou se você vai com a motivação de comiseração, de murmuração, de fazer com que o irmão tenha, de alguma maneira, algum tipo de sentimento de dó acerca da sua vida. Muitas vezes nós somos prontos a partilhar os nossos problemas com as pessoas, ou porque a gente quer atenção. Não estou falando que é sempre assim. Eu estou falando para você pensar sobre isso. Às vezes a gente quer atenção, a gente quer o carinho das pessoas, e uma das formas que a gente acontece é se a nossa vida for muito mais desgraçada que a dos outros. Ou não é? A gente vive na era do vitimismo, meus irmãos. Hoje, como diria lá um poeta brasileiro, né? Hoje o povo pensa que é bonito ser feio. Né? Tinha um poeta brasileiro que falava tinha uma música lá, né? Mas essa ideia de que hoje virou bonito ser vítima. E nós não fomos vítima. Na história teve uma que pagou por algo que não fez, que foi Jesus Cristo. O resto não tem vítima nenhum. Tem tudo culpado. Mas pense nisso, a nossa postura diante de Deus, eu creio que nós oraríamos mais se nós seguíssemos o que está nas Sagradas Escrituras, do que nós esperaríamos auxílio dos nossos irmãos. A gente esperaria mais o auxílio que vem de Deus do que o auxílio que vem de outras pessoas. Em alguns momentos, Deus manda auxílio através de outras pessoas, não é isso que eu estou a falar. Ele manda. Mas a nossa esperança, o nosso coração, estaria muito mais diante de Deus se a gente seguisse as Sagradas Escrituras. E é isso que o nosso irmão João Calvino traz à nossa atenção e que tinha passado batido pela minha. E agora eu quero que você pense quanto tu tens levado os teus problemas para os outros e quanto tu tens levado os teus problemas para Deus em oração. Pense nisso. Pense o quanto você murmura e o quanto você ora. Veja essa proporção. Começa a ficar atento. Começa a fazer um contador. Pega um papelzinho lá, pega um post-it, põe na tua carteira. Cada murmurada que você der no dia, faz um tracinho. Vai fazendo um tracinho. E quantas vezes você orar a Deus, faz um tracinho. Talvez você tenha coragem de fazer 1, 2 tracinhos no dia na parte da oração. Mas na murmuração eu tenho certeza que o contadorzinho vai estar grande. É importante que a gente perceba a nossa vida de oração, porque isso fala muito sobre o nosso estado espiritual. Então, o recado de Calvino está dado, o recado de João está dado, o recado do Espírito Santo está dado a vocês. Na sequência, verso 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram a Cafarnaum à sua procura. Veja, como dito anteriormente, a multidão queria fazê-lo rei. E se ele sumiu, e se você quer muito uma coisa na sua vida, o que você faz? Você vai atrás. Se você é teimoso, ou a versão correta da teimosia, perseverança, se você é perseverante, quando você quer uma coisa, você vai atrás. Eu sou assim. Jesus, eu quero fazer Jesus rei. Ele sumiu, eu vou atrás de achá-lo. E é isso que essa multidão vai fazer, seria natural. Pensa que seria uma chance na vida. Na cabeça deles era a chance que eles tinham de sair da opressão do Império Romano.
Rapaz, quando você tem um negócio desse na sua vida, você vai com tudo, você tem chance de mudar toda a tua existência, se esse homem for parte da sua vida. É mais isso que move, mais ou menos isso que move essas pessoas. Mas tem uma outra pergunta que você deveria fazer para esse texto. O porquê que eles vão para Cafarnaum? Se eles não receberam as instruções de Jesus para ir. A busca natural deles é ir para Cafarnaum, o texto diz isso. E aqui é importante, esse tipo de pergunta é importante para o texto, porque aqui você vai aprender um negócio que talvez sempre tenha passado batido na sua vida. Jesus Cristo tinha um ministério na Galileia. E dentro dessa base, desse ministério, quando ele estava em terras galileias, a base do ministério de Jesus era em Cafarnaum. E muitas vezes as pessoas acham que Jesus não tinha lugar para morar. Porque eles ouvem, quando uma pessoa pede para segui-lo, ele fala, olha, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça e tal. Jesus não estava a dizer que ele não tinha um lugar para dormir, ele tinha. Tanto é que ele tinha uma casa que ele vivia lá em Cafarnaum, quando ele estava no ministério dele na Galileia. Jesus estava a falar, era outra coisa, é para outro dia, senão a pregação vai demorar mais do que ela já vai demorar. Então Jesus, ele estava ali, ele tinha uma base e fazia sentido ir para Cafarnaum. Lá era a maior chance dele estar presente, era o lugar óbvio a ser buscado. Portanto, quando nós olhamos o verso 25, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Não sei para vocês, mas para mim essa é a pergunta óbvia a ser feita. Se eu fui dormir, ele estava lá, eu acordei, ele não está, o que querer? Naquela história no Brasil, né? Enquanto você dorme, os japoneses estudam, né? Na época do vestibular, não é? O que Jesus fez? Que ele apareceu do outro lado. E existe aqui uma disputa entre os comentaristas, que tem pelo menos um comentarista que eu consulto, que ele crê que existia tranquilamente condições de Jesus ter ido a pé pela margem do Mar da Galileia, que a distância física era uma distância caminhável durante a madrugada. Se você for fazer as contas, até dá mesmo. Né? Se você anda num ritmo aí de 5 km por hora, 4, numa noite você consegue andar 20. Só que eu acho que não foi isso, porque a gente sabe que Jesus subiu para orar. Então, eu tenho a tendência a concordar com os outros comentaristas, porque o povo viu Jesus, provavelmente viu Jesus subir ao monte para orar, de que Jesus não saiu na sequência para caminhar. Então, existe uma certa curiosidade do como Jesus teria chegado lá. Eu não sei o que pode ter passado na cabeça deles, é teletransporte, né, tipo trasladado, igual Felipe, né? Eu não sei o que o povo pensou, mas o povo estava curioso, o povo pergunta para Jesus, e apesar da curiosidade do povo, eu amo a maneira como Jesus responde e pergunta. E eu queria, como pastor, poder responder as perguntas como Jesus responde, sem ser criticado muito. Porque Jesus não responde as perguntas que o povo faz, tem hora. Ou a resposta que ele dá é aquilo que a pessoa precisa ouvir, mas nem sempre o povo quer ouvir o que eles precisam ouvir, né? São os desafios da vida pastoral, né? E aí, qual que foi a resposta de Jesus? O verso 26 vai falar, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Você acha que Jesus foi tranquilo aqui ou ele foi meio duro? Veja como a gente precisa tirar do nosso imaginário, do nosso coração, aquela figura de Jesus hippie, Jesus paz e amor. Jesus, ele é a verdade encarnada, ele é a sabedoria em pessoa. Jesus não suporta mentira, Jesus não suporta segundas intenções. Jesus sempre fala o que precisa ser dito, da maneira como precisa ser dito, e às vezes Jesus é duro na maneira como ele fala. E aqui eu creio que essa é uma das vezes que Jesus é duro na censura, porque ele não responde e ainda chama o povo de interesseiro. Se você for ler o que ele está a falar aqui, vocês vieram não porque vocês viram os sinais, vocês não perceberam os sinais e vocês não perceberam quem eu sou. Vocês estão vindo atrás de mim como brasileiros e portugueses e americanos vão atrás de políticos, para encher a vossa barriga, para ter os seus objetivos concretizados aqui na terra.
É mais ou menos essa a mensagem que Jesus está a entregar aqui. E eu já comentei com isso na introdução, mas reparem que em vários momentos João diz que pessoas seguiam por conta dos sinais. Aqui foi por conta de fome, foi por conta de comida, foi por conta de interesse material. Não foi nem para ver o sinal acontecer, que já deveria ser uma coisa maravilhosa, né? Aqui, nem o tipo de fé superficial é dada para esse povo, é relatada para esse povo. E não foi a percepção espiritual, mas foi a percepção material que conduziu essa multidão. O que moveu essa multidão foi uma visão materialista do que tem acontecido anteriormente. Eles tiveram uma visão meramente materialista do sinal que tinha acontecido. Eles usufruíram do milagre. Eles usufruíram da bênção material. Mas eles não perceberam o real significado daquele sinal. Eles não perceberam o significado espiritual do que acontecera. Eles foram incapazes, mais uma vez, de reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, e sendo o Cristo, Ele é também o Filho de Deus. E aí, quando você olha no texto, Jesus vai dizer, né, não porque vistes sinais. E o que significa, então, ver os sinais? O que significa você conseguir ver aos olhos das Escrituras, você conseguir perceber o que são os sinais? O mínimo do mínimo, a barra mais baixa do que é perceber um pouco os sinais é aquilo que aconteceu com Nicodemos. É no mínimo conseguir reconhecer que Jesus Cristo é alguém que veio da parte de Deus. E que se não fosse da parte de Deus, seria impossível que aquelas coisas acontecessem. Entretanto, ver verdadeiramente um sinal é compreendê-lo como uma manifestação da identidade de Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Perceber um sinal é ter uma disposição de coração igual à do povo em Samaria. Eles chegam, agora nós vemos, eis o Salvador do mundo. É ver o milagre e ter a resposta espiritual adequada diante daquilo que acontece. E a consequência, então, vai ser que a multidão não sabe diante de quem ela está. Se ela vê o milagre, ela não tem o reconhecimento espiritual da identidade de Jesus, o interesse deles é meramente criar um político no poder, eles não sabem diante de quem eles estão. E não sei você, mas quando você não sabe diante de quem você está, a sua postura normalmente é incorreta diante dessa pessoa. Se você teve a experiência corporativa, e você, às vezes, numa empresa um pouco maior, você não sabe quem é o teu superior, né, dependendo de como for. E, às vezes, o superior chega no ambiente e você não sabe que é ele. Aí você vai contar piada, você vai fazer alguma coisa. A hora que você descobre quem ele é, a alma parece que sai do corpo. A piada já ficou sem graça. Você já fica sério, você já gagueja. Estou falando besteira? Se você for abordado por um policial à paisana, no começo você pode ficar cheio de gracinha, mas na hora que você descobrir que ele é policial, você vai ter que respeitar a força do Estado. E eu estou assistindo uma série, e essa série ela tem meramente fins de entretenimento. Eu não quero adquirir nenhum conhecimento muito profundo, porque é uma série sobre lavagem de dinheiro e a gente não faz isso aqui. E tem uma hora que esse camarada ele começa a fazer lavagem de dinheiro para um cartel. Um cartel de drogas mexicano, ele mora nos Estados Unidos e tal. E aí tem uma hora que aparece o chefe do cartel e o cara não sabe quem ele é. A hora que descobre, rapaz, mas muda a postura, muda tudo.
Até a gente do FBI tem medo do cara. Que você sabe diante de quem você está, de uma pessoa que não tem escrúpulo, que pode matar sua família, coisa do gênero. Então, toda vez que você não sabe diante de quem você está, a tua postura vai ser incorreta. E é isso que essas pessoas fizeram, elas não entenderam quem era Jesus, elas não perceberam quem ele era, e ao invés de reconhecê-lo como Senhor da vida deles e submeterem-se a eles, eles vão apenas atrás de bens materiais. E agora eu quero que você reflita comigo. Se nós pensarmos biblicamente, a gente não pode chamar isso que eles fizeram de fé verdadeira. Uma fé que é dita, apresentada, meramente como uma forma de você obter bênçãos e conquistas materiais, biblicamente falando, não é fé verdadeira. Ela é um tipo de fé, mas ela não é a fé genuína. E agora eu quero que você reflita o quão parecida com a postura da multidão é a grande parte das ditas igrejas evangélicas brasileiras hoje. E de muitos crentes, inclusive crentes presbiterianos. Pseudo-igrejas e pessoas que apenas buscam, na fé, benefícios materiais de qualquer gênero. Pessoas que, eu citei na escola bíblica dominical, teve um evento na sexta-feira no Porto, de um falso profeta brasileiro, e eu não vou dar o nome dele, mas o meu xará, ele alugou um espaço num hotel no Porto. E aí eu recebi o corte, o Natan me mandou o corte, e nesse corte ele faz uma piadinha lá, falaram que ia estar vazio, de fato ficou vazio. A hora que olha para o salão, como se fosse o salão nosso aqui cheio. Aí o Natan pergunta assim, como pode isso? Eu falei, eu sei como pode, porque é exatamente isso que nós estamos estudando no texto. As pessoas vão atrás de falsos pastores e falsos profetas que revelam CPF, que prometem bênçãos materiais, que prometem curas, que prometem aliviar as dores da vida aqui e agora. As pessoas estão muito mais preocupadas em terem os seus sofrimentos aliviados do que terem a sua relação com Deus aprofundada. Porque, por exemplo, Jó mostra-nos que muitas vezes intimidade com Deus é desenvolvida em meio a muito sofrimento. O que as pessoas querem é benefício, eles querem mercadejar a fé, eles querem poupanças cheias, eles não querem doenças. Eles podem até reconhecer com a boca, mas não reconhecem com o seu coração. Eles podem até falar, mas eles não agem. Pense nos tantos falsos profetas que ensinam pessoas a dar ordens em Deus através da oração. O nome disso é neopentecostalismo, eu determino. E como que você determina para Deus, infeliz? Filho de Satanás, como que você faz isso? Quem manda em Deus? Mas essa é a busca, é por isso que os eventos enchem. É por isso que é atraente, porque a promessa de uma vida boa é feita no aqui e no agora. Agora eu te garanto, a vida que eu prometo para vocês aqui, através do nosso mediador, é a vida perfeita que você precisa levar aqui, para que você viva a vida perfeita sem sofrimento algum na era por vir. Ainda que no tempo presente, você precise viver como Jó, que você tenha que perder sua família, seus bens, seus amigos. Vai ser quando você vai perceber que o que te resta não é apenas, mas é o poderoso e grandioso Deus. Em todo tempo é Ele. E eu quero que você faça uma breve reflexão no seu coração. Por que tu tens buscado Jesus Cristo? Quais interesses tu tens colocado diante dele?
Tem colocado apenas coisas materiais ou tem você colocado coisas espirituais? Tem se preocupado com a expansão do reino ou apenas com a expansão do teu império aqui na terra? Você tem buscado apenas alívio das adversidades ou você tem buscado também santidade quando você busca Jesus Cristo? A maneira como você busca Jesus Cristo revela a profundidade e os desejos do teu coração. E Jesus não parou pela resposta, a resposta continua. Então ele vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Se você reparar na estrutura, a estrutura gramatical aqui no português reflete a estrutura gramatical no grego, em que Jesus começa com o imperativo, trabalhai. Mas esse trabalhar, ele fala assim, deixa eu qualificar primeiro, deixa eu te falar o que você não deve fazer, e depois eu direi o que você deve fazer. Então essa é uma das formas que a gente chama no ensino, de você ensina pelo negativo e positivo. Você ensina o que não é, e depois ensina o que é. Então Jesus diz, não trabalhai pela comida que perece. Aí você fala assim, rapaz, então é melhor eu pedir as contas do meu trabalho, já que eu não vou trabalhar por aquilo que perece, e vou trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna. E eu creio que fica claro para todos aqui, de que Jesus está fazendo um contraste entre realidade espiritual e material. E aqui você vê que Jesus continua com a sua resposta a penetrar o coração daquela multidão, porque aquela multidão procurava por conta de alimento físico, e ele está dizendo, não é para isso que vocês têm que trabalhar, ou fazendo um ajuste, que não era necessário, mas para explicação, não é por isso que vocês têm que me buscar. Vocês precisam trabalhar e vocês precisam buscar, porque o que vocês precisam de facto é a comida espiritual que subsiste para a vida eterna. O que Jesus está a propor é uma mudança de cosmovisão. O que Jesus está a propor é a mudança das crenças mais profundas do coração humano. Jesus Cristo não está a encorajar ninguém a pedir demissão. Jesus Cristo está a ordenar a todos que mudem a maneira como eles enxergam aquilo que eles fazem. E aqui o Andreas Kostenberger, ele faz um comentário bastante interessante, que eu vou trazer na íntegra, abre aspas. Jesus oferece um comentário profundo sobre a condição humana. Estamos inexoravelmente presos à nossa existência terrena e física, e atrelados à nossa necessidade de alimento, abrigo e vestuário. No entanto, Jesus, o Deus homem, o Filho de Deus encarnado, deseja elevar os nossos olhos para além da existência terrena, para que as pessoas percebam a realidade espiritual que Jesus veio apresentar. Fecha aspas. A mudança de cosmovisão proposta por Jesus é aquela que abandona uma vida vivida na perspectiva abaixo do sol, como é descrita em Eclesiastes, e propõe que nós passemos a viver uma vida à luz de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A proposta de Jesus não é que necessariamente nós tenhamos que mudar de trabalho. Em alguns momentos será necessário que você mude. Se você é cristão, é impossível que você glorifique a Deus dependendo do trabalho que você tem. Por exemplo, é impossível que você glorifique a Deus sendo um traficante de drogas. É impossível que você glorifique a Deus sendo um traficante de seres humanos. É impossível que você glorifique a Deus dessa maneira, com esse trabalho. Entretanto, então em alguns casos, vai ser necessário, obrigatório, passou da hora e você tem que ir para a prisão junto,
para cumprir o que você tem que cumprir lá de pena, para você poder glorificar a Deus através do seu trabalho posteriormente. Mas o que Jesus está a propor não é necessariamente a mudança de trabalho, mas é a maneira como nós percebemos o trabalho e os nossos papéis e responsabilidades dentro da realidade criada. Quando ele diz que nós devemos trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna, ele está a nos ordenar que nós mudemos a maneira como nós percebemos a realidade e como nós desenvolvemos tudo o que nós fazemos. Ele quer que nós mudemos a maneira como nós enxergamos a realidade criada, a maneira como a nossa vida está nela inserida. É necessário que você perceba que você tem que glorificar a Deus no seu trabalho. Sendo o cristão que você é, você vai ter que dar o seu melhor, você vai ter que ser ético, honesto, você vai ter que emanar luz que vem do alto. O trabalhar por aquilo que subsiste para a vida eterna não é você se trancar num monastério, não é você se isolar da realidade, é você intensamente viver a sua fé dentro da realidade criada, onde Deus te colocou, com as capacidades que Ele te deu, com as oportunidades que Ele abriu para que você tivesse. E aí, hoje eu estou muito calvinista, hoje eu vou citar outra do Calvino aqui, né? A doutrina simples teria sido: trabalhai pelo alimento incorruptível. Jesus poderia ter falado só isso, entre aspas, mas ele não falou e ele tem um propósito. Porém, sabendo que os sentidos humanos são possuídos pelas preocupações terrenas, ele primeiro ordena que se liberem e fiquem livres de tais obstáculos, para que possam erguer-se ao céu. Não que ele proíba seus seguidores de trabalhar para a consecução de alimento diário. Até porque Paulo vai falar, aquele que não quer trabalhar também não come. Então não é isso que Jesus está a dizer, mas mostra que a vida celestial deve ser preferível a esta vida terrena, porque os santos, aí no caso nós, eu sei que você não parece muito, mas nós somos, por conta de Cristo. Os santos não têm outra razão para viver aqui, além de, sendo peregrinos, poderem viajar rapidamente para o seu país celestial. Calvino está a dizer aquilo que eu digo numa forma muito menos poética, que a razão da nossa existência aqui é para que a gente morra logo e vá para o céu. Essa é a razão da nossa existência, para que a gente passe por aqui e então a gente entre num outro nível de intimidade e comunhão com Deus. Mas durante esse período, nós somos peregrinos, que deverão viver a trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna. E eu fiquei a pensar, mas o que é essa comida que subsiste para a vida eterna? E aí Deus trouxe ao meu coração João 4, quando Jesus disse para os apóstolos, então discípulos ainda, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. A comida que subsiste para a vida e que nós devemos trabalhar é fazer a vontade do nosso Pai. O nosso Pai que está nos céus. Portanto, Jesus Cristo ensina a multidão que ela deve esforçar-se para viver uma vida que agrada ao Pai. Para isso, é necessário buscá-lo em todo o tempo, assim como Jesus fazia. É necessário em todo o tempo fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fazia. Se nós aplicarmos para a nossa vida, isso não demanda de nós uma atitude isolacionista, isso não demanda de nós que nós tenhamos que sair a fazer milagres como Jesus fazia, antes demanda de nós um viver intencional, com a correta perspectiva de que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso deve guiar a maneira como eu sirvo o reino de Deus nas minhas atividades rotineiras. Essa forma de pensar que eu tenho que glorificar a Deus, que isso é o trabalhar pelo alimento que subsiste para a vida eterna,
tem que guiar as minhas responsabilidades familiares. Minha função como cônjuge, como pai, como irmão, como filho. Isso tem que guiar, conformar, moldar a minha profissão. No meu caso, como eu exerço o pastorado, no seu caso, como você faz a sua atividade. Se você é patrão, se você é empreendedor, você vai remunerar o seu empregado ao invés de explorá-lo. Você vai respeitá-lo ao invés de ser agressivo. Você vai ser o tipo de funcionário que todo mundo quer trabalhar, ainda que às vezes possa ganhar menos. Porque às vezes a tua empresa não tem a condição de pagar tudo que a pessoa gostaria de receber. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você é TI, se você é advogado, contabilista, músico, o que você for, tem que ser guiado por esse propósito de glorificar a Deus naquilo que você faz. E que as pessoas percebam pelo seu jeito de ser, pela maneira como você trabalha, pela maneira como você se dedica, que existe algo diferente em você. E esse algo diferente não é o teu mérito, mas é a graça de Deus que está agindo em você através do Santo Espírito. Ser usado pelo Santo Espírito, eu já falei para vocês, não é ficar rodopiando, pulando igual um louco. Andar movido pelo Santo Espírito é glorificar a Deus naquilo que nós fazemos, é ser movidos a Ele. É nós conseguirmos, por exemplo, gerir bem o nosso tempo, fazermos bom uso do nosso tempo, fazermos bom uso do nosso lazer. Nós somos chamados a ter momentos de descanso, não excesso de descanso. Nós somos chamados a viver de uma maneira distinta. Mas a maneira como nós devemos trabalhar pelo alimento que subsiste para a vida eterna, não apenas diz a maneira como eu devo levar a minha vida fora da minha casa, dentro da minha casa e fora da minha casa. Diz também a maneira como eu devo servir o reino de Deus dentro e fora da igreja. O nosso coração deve ser movido por um desejo de servir a igreja de acordo com as necessidades da igreja, e não de acordo com aquilo que eu quero fazer na igreja. Eu preciso ter um propósito de reino em que a minha opinião pouco é importante. O que existe é a necessidade da igreja, a necessidade dos meus irmãos, e aquilo que Deus está disposto a fazer através de mim, porque tem coisa que Deus não quer fazer através de você. Por exemplo, vocês estão cansados desse exemplo, mas é o que é. Deus não quer que eu seja o líder do grupo de cânticos, porque Ele precisaria operar um milagre nas minhas cordas vocais. Ele precisaria me dar coisas que eu não tenho. Mas não é isso que Ele me quer, Ele me deu outras coisas. Nós temos que descobrir o que é, mas Ele me deu outras coisas ainda. E para você é diferente. Talvez para você seja aqui, talvez para você seja outra coisa. Mas o que não há é espaço para uma fé genuína, não há espaço para uma fé que pensa trabalhar pela comida que subsiste, em que não existe uma postura de serviço dentro do reino de Deus e dentro da igreja de Jesus Cristo. Agora, se você for detalhista, se você olhar para o texto, você vai ver que esse trabalho é pelo trabalho pela comida que subsiste para a vida eterna. Esse trabalho não é pela vida eterna, porque a vida eterna não é resultado do mérito humano e do esforço humano. As pessoas que têm dificuldade com a predestinação vão olhar para esse texto e vão ter que resolver como é que o filho da vida eterna é o filho que dá, não é você que merece. Você tem que trabalhar pela comida que vai subsistir até lá. Então você tem que evangelizar pessoas, que essas pessoas estarão com você no novo céu e na nova terra. Mas a vida é dada pelo Filho. A vida não é conquistada por seu mérito. Não há espaço para isso no texto. A comida subsiste, mas é o Filho do homem quem vos dá a vida. O Filho do homem nos dá. Vida eterna não é barganha. Vida eterna não sou eu tentando acumular boas obras e entrego diante de Deus e falar: aceita por favor. Aceita por favor, me livra do inferno. Tanto não é que as nossas melhores obras, segundo as Sagradas Escrituras, são trapos de imundícia. Agora,
Se não é o meu mérito que conquista a vida eterna, essa vida é dada pelo Filho, qual é a garantia que eu tenho? O texto vai responder para você que a garantia é que o Pai selou o Filho. O Pai chancelou o Filho. Nós vimos no texto anterior, o Pai deu autoridade ao Filho. E como é esse selo de identificação de Jesus Cristo? Como as pessoas poderiam olhar para o Filho e ter certeza que Ele era aquele que Deus prometera? E aqui as possibilidades são muitas. É desde a descida do Espírito na hora do batismo, é o testemunho de João Batista, são os sinais feitos por Jesus Cristo, o testemunho de Jesus Cristo e as obras que Jesus Cristo estava a fazer. Então nós não trabalhamos pela vida eterna, nós trabalhamos porque nós ganhamos a vida eterna. E a nossa perspectiva de vida tem que ser mudada de uma vida materialista para uma vida espiritual. Uma vez que eu percebo essa realidade, toda a minha vida aqui dentro da realidade criada vai ser feita, vai ser realizada de uma outra maneira. Então, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Se ele manda você trabalhar por aquilo que subsiste para a vida eterna, a pergunta consequente é: o que nós faremos então para fazer essas obras? E aqui, mais uma vez, nós temos a mentalidade judaica entrar em ação. Nós temos, mais uma vez, pessoas movidas por um senso de autojustiça. Uma multidão que pergunta o que seria para que eles pudessem fazer, para que eles pudessem conseguir. Em um primeiro momento, a pergunta parece legítima, mas a multidão julga-se capaz de realizar a obra de Deus, na tentativa de obter a vida eterna. Uma fé mal orientada, uma cosmovisão não bíblica, levará as pessoas a conclusões erradas e ações pecaminosas. No verso anterior, o que Jesus está a falar não é nas obras em si. Jesus está a falar da motivação por trás das obras. Enquanto as pessoas da multidão estão preocupadas com as obras e não com a motivação. Eles querem fazer algo para que o objetivo deles seja atingido. O que Jesus está a propor é outra história. Eles ainda não perceberam que a vida eterna não é conquistada. Eles ainda não perceberam que as nossas melhores obras, apartadas de Jesus, são trapos de imundícia. Eles ainda não perceberam que a vida eterna é um presente dado pelo Filho do Homem. E essa verdade vai ficar ainda mais evidente na sequência desse texto ao longo das próximas semanas. Vai ficar ainda mais claro o que Jesus diz. E aí, novamente, Jesus responde. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E eu acredito que o teu português aí, a tua gramática está em dia. E aí, mais uma vez, a gente vê a resposta de Jesus, um contraste que ele faz. Porque a multidão pergunta de obras, no plural. E Jesus resume que não existe obras de Deus, existe a obra de Deus. Ele responde no singular. Você pega lá o 28, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é esta. Ele põe no singular e define o que é. E essa obra, ela é simples, não é? Não é para você dar 20 voltas no planeta, não é para você completar 20 maratonas, não é para você sair salvando pessoa, não. É para que vocês, o quê? Creiais naquele que por ele foi enviado. Então a obra ela é muito simples, é crer naquele que Deus enviou, ou seja, crer em Jesus Cristo. Mas cá nós temos um terreno bastante escorregadio se nós não fizermos as devidas qualificações. Porque a primeira pergunta que a gente deveria fazer é: se crer é o passe da vida eterna, o que é crer? O que é crer? Quem é esse enviado? Como que eu creio no enviado?
E a pergunta que eu faço para vocês: como definir o que é crer em Jesus Cristo? Como que nós fazemos uma definição palpável da crença em Jesus Cristo? E aqui vai a minha pequena tentativa de definir essa obra que tem um resultado imenso, o resultado tão sonhado, que é a vida eterna. Crer não é apenas falar/professar Jesus Cristo como Senhor. Isso é parte do crer, mas crer não é somente isso. Porque nós veremos, inclusive nesse capítulo 6, que muitos dos discípulos de Jesus o abandonariam. Quando nós olhamos para o texto, para o relato bíblico, em vários momentos, discípulos desistem de seguir Jesus. Mas até então, eles professavam que Jesus era o Messias. Até então, eles viajavam com Jesus no seu ministério. Mas chegava um momento que não dava mais para eles. Então, crer não é apenas falar, não é apenas professar. Crer não é apenas conhecimento intelectual. E veja, vocês sabem, eu não sou contra isso. Eu acho que é impossível nós conhecermos a Deus da maneira como Ele se propõe, da maneira como Ele se revela, se nós não tivermos conhecimento intelectual, porque Ele se revela não apenas através da criação, mas de maneira salvífica através da palavra. Isso demanda intelecto. Isso demanda você saber regra de português, se você quiser estudos avançados, grego, hebraico e aramaico. Ele demanda intelecto, demanda você conectar os textos, demanda regras de interpretação, para você não pegar uma passagem fora de contexto e sair falando baboseira que outra passagem contradiz. Como, por exemplo, eu fiz hoje aqui. Paulo falava, quem não quer trabalhar, que não coma. Então, Jesus não está mandando você pedir conta do seu emprego aqui, não está pedindo para você sair. É outra coisa que ele está a dizer, porque a Bíblia, a palavra de Deus, não se contradiz. É necessário conhecimento intelectual, mas não é só isso, porque existem tantos homens que possuem um absurdo conhecimento intelectual de Deus, humanamente falando, mas que apostataram da fé, rejeitaram o seu Salvador. No meio presbiteriano, na história brasileira, tem um camarada chamado Caio Fábio. Na década de 80 e 90, tido como... Pegam os pastores famosos que vocês gostam hoje, dizem que eles não chegavam aos pés do que era Caio Fábio. Esse homem hoje é um louco. Negou a fé, abandonou família, casou com amante. Tudo que você imaginar esse cara fez na vida dele. Hoje só fala besteira na internet. Um louco. Louco. Eu não consigo ter um diálogo com esse cara de tão inteligente que ele é. Tem um outro, de uma outra denominação, que diz não crer no Deus como um fogo consumidor. Excelente orador. Em alguns momentos tenho inveja da oratória desse homem. Mas de René Kivitz é um dos grandes hereges do nosso tempo, lá no Brasil. Tem conhecimento intelectual? Muito. Conhece da Bíblia? Provavelmente mais que eu, mas muito mais que eu. Por isso que eu adoro ser medíocre. Mas Deus é quem tem me sustentado. Então, crer não é somente conhecimento intelectual e crer não é somente falar. Porque nós temos tantos que parecem cordeiros, parecem pastores, mas são lobos disfarçados. Crer verdadeiramente em Jesus Cristo envolve a totalidade do seu ser, do seu coração, envolve os seus pensamentos, seus desejos e seus sentimentos. Crer verdadeiramente resulta em mudanças nas suas motivações. Crer verdadeiramente resulta em mudanças visíveis e invisíveis no seu ser. Crer verdadeiramente resulta em mudanças das suas motivações. Crer verdadeiramente resulta em uma busca contínua e intencional da mortificação
dos meus pensamentos secretos, dos meus sentimentos horríveis e dos meus desejos pecaminosos. Crer verdadeiramente resulta em mudanças de ações. Crer verdadeiramente resulta em arrependimento. Crer verdadeiramente resulta em abandono de vícios e adoções de virtudes. Crer verdadeiramente pressupõe o despir do velho homem e se revestir do novo, como está escrito em Efésios. Ou então, como Paulo mostra em Gálatas, a partir do verso 19, no capítulo 5, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto, é disso que você tem que se despir, é disso que eu preciso me revestir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Crer verdadeiramente resulta em mudança de vida, resulta em mudança de caráter, resulta em mudança moral no nosso ser. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos serão moldados pela palavra, guiados pelo Espírito, numa busca contínua de cada vez mais sermos santos e parecidos com o nosso Senhor. Crer verdadeiramente é viver uma vida que será abundante em boas obras. Como dito por Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 2, verso 17, assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. O crer verdadeiramente não é apenas professar, não é apenas saber, mas é ter a sua vida transformada por esse Evangelho. Crer verdadeiramente resulta num coração que ama, perdoa e serve. Crer verdadeiramente resulta num coração generoso que investe no reino de Deus. Crer verdadeiramente resulta em desapego das coisas terrenas e um apego às realidades espirituais. Crer verdadeiramente resulta no abandono do nosso reino terreno e o desejo pelo reino de Deus. Crer verdadeiramente resulta em amor a Deus e ao próximo. Crer verdadeiramente resulta no envolvimento com a missão de Deus, através da oração, através da evangelização, através da contribuição financeira. Crer verdadeiramente resulta em uma completa abnegação pessoal, o tomar e carregar a sua cruz, dia após dia. Crer verdadeiramente resulta em completa submissão àquele que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos, esta passagem mostra-nos a maneira como a identidade de Jesus deve moldar a nossa existência nessa realidade caída. Essa obra espiritual que transforma a nossa visão da realidade material. Mais uma vez, nas palavras de Calvino, é de grande importância, pois, que mantenhamos os nossos olhos nos milagres de Cristo. Pois aquele que não aspira ao reino de Deus, porém repousa satisfeito com as conveniências da vida presente, outra coisa não busca, senão encher o seu ventre. De igual modo, há muitas pessoas na atualidade que de bom grado abraçariam o Evangelho se ele fosse destituído do amargor da cruz, e se ele nada mais contivesse senão prazeres
carnais. Sim, vemos muitos que fariam a profissão da fé cristã se pudessem viver com mais garbo e com menos restrição. Alguns pela expectativa de lucro, outros pelo temor, e ainda outros por causa daqueles a quem desejam agradar. Professam ser discípulos de Cristo. Para se buscar a Cristo, pois, o ponto principal é esse: desprezar o mundo e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Fecha aspas. Nós somos chamados a viver uma vida que não se distrai com prazeres terrenos e nem com adversidades presentes nesse mundo caído. Para isso, é necessário buscar em todo o tempo, assim como Jesus buscou, fazer a vontade do Pai. Resumidamente, somos chamados a viver uma vida que está além das nossas capacidades humanas, dentro da realidade afetada pelo pecado, pois constantemente distraímos-nos com os prazeres terrenos e adversidades da vida. Somos fracos e possuímos ânimo dobre. Diante de pequenos ruídos de adversidade, a nossa pequenez fica exposta, pois oscilamos do ânimo para o desânimo, da coragem para o temor e da certeza para a incerteza. Diante dessa má notícia, e em meio ao desespero que essa verdade traz ao nosso coração, o Evangelho é a boa nova, que fundamenta e restaura a nossa esperança. O nosso Senhor Jesus Cristo não se distraiu com os prazeres do pecado, com as tentações de Satanás, e nem com as adversidades impostas pelos seus inimigos. Ele trabalhou pela comida que subsiste para a vida eterna. Ele fez a vontade do Pai. Ele viveu como nós deveríamos viver. Mas ele vai além disso. Ele conquistou tudo o que nós precisamos através da sua obra redentora. Ainda mais do que isso, através do Santo Espírito que regenerou o nosso coração. Jesus uniu-nos a Ele de tal forma que através dele nós somos apresentados ao Pai como santos a viver nesse mundo caído. Nós que somos incapazes, incompetentes e indignos, fomos trazidos para a família de maior dignidade. Fomos abraçados e unidos ao nosso irmão. E nós somos habitados pelo Santo Espírito, de tal forma que nele nós temos força para buscar essa vida, que nele nós podemos lutar contra o nosso pecado, que nele nós podemos trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna, que nele nós podemos buscar viver uma vida que agrada o Pai. Nele nós temos a vida eterna, nós temos o conforto do Espírito, o amor do nosso Pai, o encorajamento do Espírito, a força do Espírito, para que nós avancemos diante de uma realidade tão dura que se apresenta para nós. Diante de nós que temos olhos carnais e que têm a tendência a ver apenas o material, nele as cataratas são retiradas dos nossos olhos. Nele nós podemos passar a enxergar a realidade espiritual dessa vida. Nós podemos nos desprender das amarras e nós podemos caminhar como peregrinos rumo a um novo céu e a nova terra, com um coração cheio de alegria, mesmo em meio a tantas dificuldades. E eu quero fazer 3 breves aplicações.
Eu creio que diante desse texto chega a ser redundante eu dizer que nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados a abandonar uma vida materialista que nós temos vivido, uma vida que pouco tem se preocupado com a glória de Deus, uma vida que pouco tem pensado na pessoa de Deus. É capaz de você ter uma vida devocional diária, como eu me esforço para manter, mas é possível que ao longo do dia você nem se lembre que Deus existe, que você nem medite na sua palavra, e que em nenhum momento você ore a Ele depois da sua vida devocional. Você fala com Ele por 30 minutos e esquece dele por 23 horas e 30 minutos. Nós somos chamados a abandonar essas preocupações materiais. Nós somos chamados a abraçar a realidade espiritual daquilo que Deus está a fazer, inclusive através da realidade material. Nós somos chamados a crer verdadeiramente, ter uma vida que redunda em obras, em boas obras em abundância. Nós somos chamados a professar a nossa fé, nós somos chamados a conhecer mais o nosso Deus. Tudo isso é parte do crer. Mas nós somos chamados a sermos transformados pelo Espírito, mortificar a nossa carne e caminhar numa vida de santidade com o nosso Deus. E se você está no nosso meio e você não crê nesse Senhor, se você não se submeteu a Jesus Cristo, se você ainda não conseguiu ver e perceber os sinais, arrependa-se da vida que você tem levado. Enquanto há fôlego de vida, há tempo para arrependimento e submissão a Jesus Cristo. Há tempo para que você creia naquele que foi enviado por Deus, no Salvador do mundo. Que Deus continue a ter misericórdia de nós e a derramar sobre nós a sua graça. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, envergonhados, Pai, pela vida carnal que nós levamos. Uma vida materialista, uma vida que se preocupa mais com posses do que com o Seu reino. Nós temos uma fé titubeante, nós temos ânimo dobre. Dizemos crer no Senhor, mas somos rápidos para esquecer aquilo que o Senhor faz. Nós dizemos crer no Senhor, mas muitas vezes não amamos servir no Teu reino. Dizemos crer no Senhor e agimos como ímpios no nosso trabalho. Nós dizemos crer no Senhor e muitas vezes chegamos à igreja para ser servido e não para servir. O Senhor conhece o nosso coração. E nós clamamos a Ti, Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, e que na nossa fraqueza, Pai, possamos ser como Paulo, possamos nos gloriar na força que vem do Senhor, que é demonstrado através das nossas fraquezas. E onde há fraqueza, possamos experimentar do Seu poder, do Teu agir, para que vivamos cada vez mais uma vida digna do Evangelho. Dá-nos um coração que crê, e porque crê, queremos viver a fé de maneira integral, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que fazemos, com tudo que pensamos. Senhor, dá-nos amor pela Tua palavra, dá-nos prazer na leitura, dá-nos prazer na oração, dá-nos o viver uma vida de intimidade com o Senhor. Trabalhe em nós, Pai. Continue a conformar em nós a imagem do Filho. Ainda que o Senhor precise fazer conosco o que o Senhor fez com Jó. Tira de nós o amor pelos bens materiais e coloca em nós o amor por Ti, pelo Teu reino e pelo nosso próximo. Dá-nos um coração desprendido de bens materiais, dá-nos um coração generoso, dá-nos um coração que investe no reino, seja com as nossas forças, a nossa oração, as nossas finanças. Dá-nos cada vez mais o sermos parecidos com o nosso Senhor.
E é no nome dele que nós pedimos perdão, é no nome dele que nós oramos, e é no nome dele que nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. É através dele, o nosso Senhor, aquele que o Senhor enviou, Jesus Cristo, que nós entregamos a nossa oração a Ti. Amém.